Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você acompanha o crescimento, o número de idosos aqui no Maranhão e a gente vai acompanhar inclusive esse desafio, como garantir saúde, inclusão, renda e além, é claro, da qualidade de vida para essa população. Aqui no estúdio a gente vai bater um papo sobre esse tema e trazendo também os desafios e as oportunidades do envelhecimento. Como é que o Maranhão deve se preparar para uma sociedade cada vez mais longeva. E o Ministério da Saúde prorrogando a vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens que ainda não se imunizaram. E tem ainda o período de estiagem, aumentando o risco de queimadas e o Maranhão reforçando ações de prevenção em 142 municípios. Tá começando, tá no ar, é a sua revista de toda segunda-feira. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja de tranquilidade, de coragem, de muita esperança. Afinal de contas, a gente sabe que esse mês está em curso e a gente precisa, sim, entender que esse segundo semestre, passa rápido e aí a gente precisa se movimentar. Então, cada passo que você der aí do outro lado, sejam passos assertivos nesse caminho que você está traçando, está trilhando por aí. Sem muita velocidade, porque a direção, ela é mais importante do que tudo. Combinado? Semana abençoada para todos nós. E por aqui a gente já começa destacando que o Brasil, ele está envelhecendo, né? E de forma muito rápida. E o Maranhão acompanha essa mudança sem dúvida. E aí o aumento da população idosa traz novos desafios para políticas públicas, mas também abre oportunidades em áreas como o empreendedorismo, o turismo, o lazer e ainda a economia. O Brasil, assim como várias outras nações, vive pela primeira vez uma inversão na pirâmide etária. Deixa de ser um país de maioria jovem para adotar um perfil mais envelhecido. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a base de crianças e jovens está se estreitando, enquanto cresce o número de adultos e idosos. O Brasil tem mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, o equivalente a 10,9% da população. No Maranhão, esse número cresceu 44,4% entre 2010 e 2022. Hoje, são cerca de 572 mil idosos. O envelhecimento da população transforma a sociedade e exige novas políticas públicas para garantir qualidade de vida. À medida que cresce o número de pessoas idosas, aumenta também a responsabilidade do Estado de assegurar direitos e condições para o envelhecimento com dignidade, autonomia, segurança e participação social. E falar em políticas para a pessoa idosa exige uma visão integrada. Estamos tratando de saúde, assistência social, segurança pública, mobilidade, acessibilidade, habitação, convivência comunitária, e especialmente da prevenção e do enfrentamento às diferentes formas de violência. Entre as principais causas para esse envelhecimento populacional está a queda de natalidade. Menos crianças estão nascendo e também o aumento da expectativa de vida. As pessoas estão conseguindo viver por mais tempo. E essa nova configuração exige adaptações na sociedade, como, por exemplo, a expansão de serviços voltados para a terceira idade. Um exemplo é a economia prateada. Reijane Almeida, analista do Sebrae no Maranhão, explica que a economia prateada ganha espaço e abre novas oportunidades para quem está na terceira idade. Esse público é um público que hoje é bem diferenciado e é um público que continua investindo e empreendendo. E o que chama a atenção é que o país está envelhecendo. E com o envelhecimento do país, houve uma mudança de comportamento. E essa faixa etária também continua empreendendo, ou seja, fazendo a economia se movimentar. Na última feira do empreendedor do Sebrae Maranhão, uma programação foi dedicada ao empreendedorismo 60+, o Futuridade. Foi uma tarde muito movimentada e uma tarde voltada para essa temática. Foi um evento regional, ele vem acontecendo em várias regiões e aqui na região Nordeste
O Sebrae Maranhão foi contemplado para fazer esse evento dentro da Feira do Empreendedor, não só pelo mote da feira, mas pelo cenário como um todo, que o Maranhão hoje ocupa e que esse mercado tem apresentado, né? O 60 Mais ele tem tido muita representatividade, não só no Brasil, mas como no Maranhão. Ele hoje está sendo muito consolidado. Segundo o Sebrae, o Maranhão tem mais de 42 mil empresas com sócios de 60 anos ou mais. Aos 86 anos, Gilca Tavares continua ativa. Artesã, produz peças de decoração e personaliza jogos de tapetes, caminhos de mesa e garrafas. Ela conta que continuar produtiva a ajudou a sair de um estado de depressão e que se alegra com a possibilidade de empreender. Isso dá satisfação, dá alegria. Tudo na vida que eu desejava esse trabalho dá. Um trabalho desse ou outro que a pessoa procure é maravilhoso. Te tira daquele marasmo de vida. Assim como Gilca, outros idosos também se mantêm produtivos. É o caso dos participantes do Centro de Apoio à Pessoa Idosa do Ipem Turu. Iris, idealizadora do projeto, explica as atividades desenvolvidas pelo grupo. Nós nos reunimos para praticar atividade física, os idosos da comunidade, para praticar atividade física, de lazer, passeios. E a finalidade do nosso trabalho é nós conseguirmos um espaço estruturado para receber os nossos idosos. E nós estamos sempre abertos para receber doações de roupas, calçados, fraldas geriátricas, cestas básicas, para que a gente possa vir aí dar esse suporte na comunidade com idosos em vulnerabilidade social. O grupo existe desde 2015 e reúne cerca de 70 membros. Maria Cristina foi uma das primeiras a participar. Esse projeto Capite é assim, a nossa vida. Porque a gente se reúne, a gente brinca, a gente conversa, a gente pede, a gente passeia, a gente faz almoço, a gente é convidada para almoço em outro lugar, a gente vai, cada uma leva alguma coisinha e forma aquela alegria toda, né? Que precisa de alguma coisa para isso, ajuda de um, ajuda de outro, né? E essa turma aqui não tem ninguém de 30 anos, é só 55 até 90. Além das atividades e dos passeios, eles também produzem buchas vegetais para arrecadar recursos e ajudar a manter o centro de apoio, que sobrevive de doações. Juntos, contribuem para um envelhecimento mais ativo. A sociedade maranhense e brasileira passa por uma mudança, que exige investimentos e uma nova mentalidade para promover o envelhecimento saudável. Discutir o envelhecimento é discutir o Maranhão de hoje e planejar o Maranhão das próximas décadas. O aumento da longevidade precisa ser acompanhado pela efetivação de direitos, pelo fortalecimento das políticas e pela participação das próprias pessoas idosas nas decisões que dizem respeito às suas vidas. Envelhecer com dignidade não pode ser apenas uma expectativa, precisa ser um direito efetivamente garantido. Saber que envelhecer não é morrer nem assim rápido, é você levar a vida com alegria, levando alegria também para outras pessoas. E isso faz bem para mim e para outras pessoas. E olha aqui, para falar sobre esse assunto, né, sobre esse cenário, a gente recebe hoje aqui, ela que é especialista, a Bianca Chaves, psicóloga e presidente da instituição IOP. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, bom dia. A gente sabe, Bianca, que envelhecer precisa ser um processo que, primeiro, é necessário que a gente possa, né, inclusive, se preparar, né, entender que isso vai acontecer, para que quando ele chegue, realmente, a gente esteja ali preparada para vivenciar. Você, como especialista, como psicóloga, já nessa vivência, você acha que as pessoas estão se preparando para essa fase da vida? Não. A gente pensa sempre que nunca vai envelhecer, que nunca vai chegar pra gente. Então acaba que a gente não se prepara o que tá vindo, né? Tem pessoas que não aceitam, então tem muitas questões relacionadas a isso, ao envelhecer. E precisam ser trabalhadas sem dúvidas, né? Porque não é só aquela questão da pessoa que vai, por exemplo, aposentar.
né? Sim. Tem uma vida inteira de trabalho e ali está naquela expectativa para se aposentar. E quando isso acontece, muitos casos, né, a gente observa que as pessoas entram em depressão, criam algum tipo de situação, inclusive relacionada à saúde mental, e isso é fruto de uma não preparação. E esse mesmo movimento, você identifica também em outras situações? Sim, olha, as pessoas, elas geralmente estão acostumadas com a correria do dia a dia. Quando elas vão envelhecendo, tem algumas coisas que precisam ser freadas, né? Tu não vai conseguir ter a mesma disposição que tu tinha quando tinha 21 anos, 30 anos, né? Então vai dando uma freada até para a pessoa se preparar. Então, em muitos casos, as pessoas não se preparam para isso, né? Então a gente acaba se perguntando, e aí, o que eu vou fazer quando envelhecer? O que vai restar para mim, né? Exatamente. E aí a gente entra, né, que até uma frase que eu acho bem legal, que é do Viktor Frankl, né, que buscar um sentido para a vida, ressignificar, né, porque é uma nova etapa, né. Os 60 anos, ele não é tipo, eu vou ficar velha, vou aposentar, não vou mais fazer nada. Agora que a vida vai começar. Ou seja, aquela história de, eu não sirvo mais para nada. Né? Sim. Aquele sentimento de que você vai ser colocado assim de lado e pronto. Quando isso, na verdade, a gente até observa que existe uma mudança de mentalidade, mas que as pessoas precisam se atentar exatamente para essa fase, né? E tá aí os dados, a gente mostrou agora há pouco, a população idosa está aumentando cada vez mais, o Maranhão não está fora, né, dessa estatística, nós temos uma população envelhecida. E na contramão disso, é necessário vir também o crescimento de políticas públicas, né? Exatamente. Que possam oferecer qualidade, de repente, para que essas pessoas, né, tenham essa oportunidade. Porque isso é necessário também, né, Bianca? Sim, isso é um ponto muito importante, porque muito se fala de envelhecer, mas pouco se fala de prevenção, né? E a prevenção, inclusive dentro do SUS, ela existe, que inclusive é para isso que serve o posto de saúde. É um lugar de prevenção, mas as pessoas, elas não vão para a prevenção, elas vão para um tratamento, né? Que custa mais caro. Exatamente. Então, tem coisas que a gente consegue sim ajustar, né? Dentro da prevenção, a gente vai trabalhar com a questão da autoestima, sobre a prevenção de doenças como diabetes e hipertensão, que elas são bem altas em relação quando chega nessa idade, ou até antes do que isso. Então, a gente vê ali a questão do balanceamento da alimentação, a questão de ver como é que pode se posicionar em relação a escolher um hobby, né? É muito interessante, a gente já começa a adequar em relação ao que eu gosto de fazer, o que gera prazer para mim. Inclusive, lá na instituição, a gente tem um projeto que eu acho muito interessante, além da fisioterapia, né? Que é a capoterapia. A capoterapia, surgiu, né, da capoeira, e ele traz aquela questão de batuque com pandeiro e questão de roda. Tipo ciranda, aquelas musiquinhas que eram da infância, que relembro, e traz a questão da autonomia, de eles aprenderem a tocar o pandeiro, de dançarem, de se movimentarem, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Exatamente. Embora muitos deles lá atrás não conseguem pensar nisso, enquanto eles podem estar fazendo uma academia, um crossfit e coisas afins. Mas eu acredito que a nossa geração, ela vai ser um pouquinho mais saudável. Mas a gente sabe que isso tudo é tempo, né? Sim. A mentalidade, a conscientização. Mas é importante que a gente tenha lugares, espaços que, primeiro, possa se falar. Porque eu acho que a informação, ela só é universal quando isso chega, né? Eu acho muito bacana esse tipo de trabalho que é feito, porque leva essa informação. Eu costumo dizer que o Maranhão, ele tem 217 municípios. É muita coisa, né? É muita gente. Territorialmente falando, é gigantesco. Imagina o número de pessoas. E essa população inclui a população idosa que, em muitos casos, não sabe, por exemplo, dizer ou entender que a mobilidade, se você quanto mais rápido, mais cedo faz, ela vai ter uma interferência extremamente positiva nesse envelhecimento, né? Exatamente. Porque você andar, você ter a autonomia de poder abaixar para pegar para calçar o sapato, né? Sim. Isso tudo tem um conjunto que, na verdade, é fundamental que se trabalhe antes. Mas tem alguém que precisa dizer isso, não é? Exatamente. Lá na instituição, a gente tem um projeto Girassol, como já mencionado, né? Dentro desse projeto, ele iniciou com a fisioterapia.
que era coletiva. Aí a gente viu a necessidade de ter individual, porque tinha pessoas que precisavam fazer uma reabilitação e tudo mais, além de a gente ir para o domicílio, né? Então, o que a gente faz? Antes de começar a físio coletiva, a gente tem a palestra de prevenção. Dentro disso, até o tapete, a gente fala, olha, tem tipos de tapete que vocês não podem utilizar, porque a gente não pensa em adaptar a casa para as pessoas idosas em relação ao piso, o tapete, o banheiro, porque os nossos ossos ficam mais frágeis, Sim. né? Então, qualquer queda pode haver a quebra, né, do membro. Imagina. Então é algo que a gente precisa se preocupar. Então a prevenção ela vai desse mínimo detalhe até a questão de incentivar eles a não ter o sedentarismo. Vamos combater o sedentarismo. E aí a gente fica nessa. Inclusive agora em outubro, 1º de outubro, é o dia, né, nacional do idoso. Então a gente sempre tenta levar eles, inserir eles à cultura, a passeios locais, até passeios mesmo de viagem, porque eles precisam disso, né, dessa interação um com o outro. Eles conversam e geralmente os papos dele é sobre qual é a doença que tu tem. E a gente tenta mudar, né? Claro. Moldar isso, tipo, pra mudar, tipo assim, não vamos perguntar sobre doença, vamos dizer, o que tu gosta de fazer? Isso. Porque é só uma fase da vida, é mais uma fase da vida, né? Sim. E você precisa saber como viver essa fase. Agora, Bianca, dentro dessa realidade que nós temos, né? Você observa que há hoje uma abertura maior para esse mercado, digamos assim, onde você consegue enxergar exatamente o empreendedorismo nessa direção? Olha, sim. Ou ainda é tímido? Sim, e um pouquinho tímido, né? Alguns deles sim pensam, eles empreendem ainda, né? Por exemplo, lá na nossa instituição, a gente está localizado na feira. Muitos dos nossos pacientes, eles são feirantes. Eles trabalham durante a manhã e à tarde eles estão vendo, porque eles não conseguem ficar parados. Eles têm que fazer alguma coisa, eles têm aquela necessidade. Isso é importante, né? Sim, eles têm aquela necessidade de querer se pertencer ainda. Eu preciso gerar alguma coisa. Porque eu acredito que quando eles pensam assim, eu não estou gerando, então não estou sendo útil. Então a gente tenta trabalhar isso dentro da psicologia em relação, você sempre será útil, né? Você é o amor da vida de alguém. Para alguém você é importante. Então a gente sempre tenta trazer esse significado de eles buscarem sempre um sentido para a vida, de sempre saber que eles precisam se olhar, porque eles já cuidaram de tanta gente, agora é a hora de eles serem cuidados. Mas isso não impede, como a Bianca colocou agora há pouco, claro, dentro, né, dessa percepção, é um conjunto, né? Quando você se prepara para essa fase, você compreende que você pode continuar, né, de alguma forma servindo, empreendendo ou fazendo aquilo que você gosta, claro que diminuindo um pouco mais essa atividade, essa carga, mas fazendo ou se permitindo fazer coisas que você também, né, algum dia não conseguiu fazer por outras demandas. Mas é uma nova fase, né, isso, Bianca? Sim. Eu queria te agradecer a participação com a gente aqui, deixar o espaço aberto, porque eu sei que é um assunto, é um tema que traz tantas nuances para que a gente possa debater, então eu queria deixar o espaço aberto para você voltar. Tá bom, eu agradeço pelo convite e com certeza quero voltar sim. A gente vai deixar aqui o arroba, né, da Bianca e também do Instituto, para que você aí do outro lado possa ir por lá, dar uma verificada em tudo aquilo, né, que tem para ser ofertado, e quem sabe não te ajuda, né, em alguma possibilidade aí do outro lado. Eu vou para o intervalo, rapidinho, na volta a gente fala sobre o Ministério da Saúde, que prorrogou a vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens. E tem ainda o período de estiagem que está aumentando o risco de queimadas aqui no estado. E tem a Avenida Litorânea se consolidando como um dos principais espaços para a prática de atividade física e também a promoção da saúde aqui em São Luís. É um instante só, não sai daí não que eu volto já já. Tô de volta, eu falei que ia ser rapidinho. Se você chegou só agora por aqui, lembra, aí do outro lado, que toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado, é sempre a partir do 12h30. E claro, eu sei da sua rotina, eu sei que é corrido, eu sei que tá na hora do almoço, muitas vezes não dá para chegar na hora marcada, mas pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho, ao finalzinho da nossa revistona, você consegue ter acesso aí a todos os links e todas as reportagens já exibidas aqui. E o programa de hoje está muito bacana, porque a gente fala sobre esse envelhecimento, né, de forma preventiva e como é importante a gente poder estabelecer de forma, né,
bacana, saudável, cada etapa da nossa vida. Então, a gente tem um bate-papo aqui no estúdio, tem matéria, então daqui a pouquinho você pode ir lá, pega esse link e encaminha para todo mundo, porque a informação boa é aquilo que eu digo, a informação que a gente precisa propagar. E na semana que vem, a gente se encontra aqui 12h30. Combinado? Mas vamos seguir? Porque tem uma nova chance para quem ainda não se vacinou e o Ministério da Saúde ampliou esse prazo da campanha contra o HPV para aumentar aí a cobertura vacinal e também prevenir diversos tipos de câncer. Se acompanha agora na reportagem quem é que pode receber essa dose. Uma nova oportunidade para colocar a vacinação em dia. O Ministério da Saúde prorrogou até o fim de 2026 a campanha de imunização contra o HPV, destinada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose. A medida busca ampliar a cobertura vacinal e proteger esse público contra doenças associadas ao vírus. A prorrogação da campanha é uma chance para quem ainda não se vacinou. A recomendação é procurar uma unidade de saúde, verificar a situação da carteira de vacinação e garantir a imunização. A vacina é gratuita, segura e está disponível pelo Sistema Único de Saúde. A vacina contra o HPV é uma das principais formas de prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus, boca e garganta, além de outras doenças causadas pelo vírus. Por isso, especialistas reforçam que a imunização continua sendo a estratégia mais eficaz para reduzir esses riscos. A vacina ela é importante, considerando que ela previne algumas formas de cânceres em mulheres e homens. E a estratégia é vacinar, começarmos a vacinar quando adolescente, antes do início da vida sexual. Para receber a vacina, basta procurar uma unidade de saúde com documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação. A orientação é que adolescentes e jovens aproveitem a ampliação do prazo para regularizar a imunização e contribuir para a prevenção de doenças que podem ser evitadas com uma única atitude: vacinar-se. Quando nas escolas nós pedimos autorização desses pais que levem também as carteiras de vacinação sempre, tanto na escola quanto em qualquer lugar de vacinação. A carteira de vacina ela é importante, é um documento que vai identificar essa pessoa, como o RG também, e precisamos que eles compareçam, Viu só? A gente precisa atuar na prevenção, que é mais barato, E a gente também não pega susto. Manda essa informação para todo mundo, porque o prazo está prorrogado. E olha, o fim das chuvas está aumentando o risco de incêndios, isso em todo o Maranhão, tá? E para poder reduzir esses impactos aí da estiagem, o governo do estado ampliou o programa Maranhão Sem Queimadas e intensificou, inclusive, as ações de prevenção. O programa Maranhão Sem Queimadas foi ampliado e deverá chegar a 142 municípios maranhenses, com ações de prevenção, capacitação de brigadistas, monitoramento e apoio às secretarias municipais de meio ambiente. Neste período do ano, com o fim das chuvas, cresce o risco de incêndios e o Estado se prepara para minimizar os danos, como observa este tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. Já estamos vivenciando o período de estiagem no Maranhão, sobretudo na região sul do estado. E a partir de agora nós vamos iniciar essa operação, a 7ª edição da Operação Maranhão Sem Queimadas, que já é uma operação de sucesso, que traz muitos resultados positivos. É feito em parceria aí com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Inclusive empregando bastante tecnologia, aplicação de drones, dados de internet, cada vez mais utilizando também, inclusive com o emprego de antenas, que vão possibilitar essa interação mais rápida com as equipes que estão distribuídas em locais estratégicos no nosso estado. No período seco, os incêndios aumentam devido à baixa umidade do ar, o ressecamento da vegetação e principalmente pela ação humana. Esta é uma combinação perfeita para que pequenas faíscas se transformem rapidamente em grandes chamas difíceis de controlar. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente realiza o monitoramento nas áreas mais delicadas. E a sala de situação dá esse apoio. Então, nós monitoramos 24 horas por dia os principais focos relacionados ao estado que tem uma intensidade realmente de focos de calor, de um incêndio. Quando falamos de foco de calor, tem que ter essa necessidade de variação, porque os focos de calor são tudo captados pelo satélite. Então, pode ter uma
alguns focos não são realmente incêndio. Então, a SEMA, através dessa legislação, faz esse papel de monitorar e faz um ranking dos principais focos que realmente pode ter uma intensidade maior. De acordo com o INPE, em 2025 foi o pior ano para queimadas no Maranhão desde 2019. O estado teve crescimento expressivo nos focos de incêndio, o que acendeu o alerta para 2026. Com o planejamento, fica mais fácil prevenir e enfrentar os incêndios. Então, esse trabalho de monitoramento ele é constante. Com o emprego de tecnologia, nós conseguimos também lançar os nossos drones para fazer essa verificação e fazer o combate de forma mais eficiente. E um detalhe importante: o uso do fogo sem autorização ambiental constitui crime e pode resultar em multas e responsabilização criminal. E eu encerro a nossa revistona de hoje falando sobre qualidade de vida. E aqui na capital tem um ponto que se tornou, na verdade, um ponto de encontro para a turma que está aí caprichando na corrida, no ciclismo e se preocupando de verdade com esse envelhecimento que começa a partir de agora com a qualidade de vida. Eu estou falando da Avenida Litorânea, que tem se tornado esse ponto aqui na capital. Poucos espetáculos da natureza encantam tanto quanto o pôr do sol na orla de São Luís. No Mirante da Litorânea, o céu ganha novas cores e convida moradores e turistas a desacelerar. O espaço foi pensado para quem busca lazer, contato com a natureza e qualidade de vida. É o lugar ideal para conversar, apreciar a paisagem, acompanhar o movimento de quem caminha, corre ou pedala pelo calçadão. Ou simplesmente aproveitar o fim de tarde ao lado de quem se gosta, como fez o Sérgio. Um privilégio muito grande aproveitar essa vista, esse vento, o clima, a tranquilidade, a segurança. É bem bacana mesmo estar aqui. O pequeno Max, de 5 anos, também aproveitou o passeio e se encantou com o lugar. Aqui é bonito, olha como está o mar. O sol já se pôs, o mar praticamente a gente já não consegue ver, mas a orla de São Luís continua sendo um dos melhores lugares para a gente aproveitar esse início de noite. O vento, o fresco, a presença humana por aqui torna tudo muito agradável. Um local bom para se estar em família, mas também para você fazer alguma prática esportiva. Mesmo depois do pôr do sol, a orla continua cheia de vida. O espigão costeiro segue como um dos pontos mais procurados por quem quer caminhar, encontrar amigos, praticar esporte ou apenas contemplar a paisagem. É que sempre a gente, quando vem a família da gente está vindo de fora de Recife hoje, a gente sempre traz aqui um dos maiores pontos turísticos da cidade. A remodelada Praça da Sereia, na Ponta da Areia, também se destaca entre os principais cartões postais da capital maranhense. Para uma caminhada, um passeio, um encontro com amigos ou um momento a dois, o espaço reúne beleza, tranquilidade e uma vista privilegiada. E para quem visita São Luís, pode ser o ponto de partida para conhecer outros encantos da cidade. Um lugar incrível, nossa primeira vez aqui na cidade, conhecendo, e os amigos nossos nos apresentou aqui a Praça da Sereia. Então, um lugar incrível, um lugar confortável, um lugar seguro, e temos gostado bastante. Primeiro dia aqui hoje e estamos gostando bastante. Com paisagens assim, passear pela orla de São Luís é, sem dúvida, um dos melhores programas para aproveitar o fim de tarde e o início de noite. E eu vou me despedindo, desejando que você tenha aí uma semana abençoada, que você possa colocar na sua rotina essa preocupação, para que você tenha qualidade de vida, tá? E a gente chegue aí, se Deus quiser, essa fase, que é a nossa velhice, de forma bacana, né? Já se preocupando com outras questões e principalmente ficando muito mais atento à nossa saúde. Um beijo no coração, fiquem com Deus, em paz. Daqui a pouquinho tem muita informação aqui na tela da sua TV Assembleia. Até segunda. Tchau, tchau.